Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, rapaz. Eu tô conhecendo a história desse homem aqui. Tem muita história ligada ao Flamengo. É impressionante, impressionante. Tô impressionado. Não esperava encontrar tanta coisa de cada momento que você viveu do Flamengo. 22 anos de Flamengo que ele me mostrou aqui. Um verdadeiro museu sobre o Flamengo. Eu tô aqui na casa do cara das embaixadas e consulados. Do cara que hoje, recentemente, tem representado consulados e embaixadas e saiu para esse projeto, né, para ser presidente do Flamengo e está aí como candidato à presidência, meu amigo Maurício Gomes de Matos. Sou amigo da família, amigo da esposa, amigo dele. Minha esposa está aqui assistindo a entrevista junto com ela. Fala, Beli. Estamos aqui com um carinho imenso, de verdade. É inenarrável para mim o carinho que eu sinto por essa pessoa que eu estou entrevistando. De verdade. Obrigado, Gabriel. Falei já que eu me ligo muito nas pessoas pela forma que elas agem com os outros, pela educação, pela forma que realmente elas lidam com todos. E eu sou a prova viva de que eu já vi esse grande rubro-negro aqui tratando, né, os mais variados torcedores por todo o mundo. Eu já estive em algumas embaixadas junto contigo. Verdade. E eu vi a forma que você sempre tratou cada uma das pessoas. Então, por isso que eu queria dar esse depoimento aqui no começo e dizer que eu não estou entrevistando um simples candidato, um mero candidato, eu estou entrevistando um amigo. Obrigado. E que para mim é uma responsabilidade ainda maior estar entrevistando você. Obrigado, Gabriel. E esse sonho? Vai virar realidade. É um sonho. Ele iniciou lá no tempo de escola, quando eu tive a minha primeira sensação de vitória na vida num jogo do Flamengo. Um gol do Zico, né? Uma defesa do Raul, o Rondinelli com gols, né, fantásticos, também sendo zagueiro, né, botando a cara na chuteira do adversário. Eu pensava, como posso ajudar o Flamengo? Não tenho a habilidade deles, fui um jogador mediano, seleção de escola, papapá, bem no futebol de salão, mas muito longe de poder entrar em campo. Então, sempre pensei, um dia eu vou ser presidente do Flamengo. Mas antes de ser presidente do Flamengo, eu fui percorrer uma história dentro do clube. De porteiro a presidente, eu sempre me coloquei na condição de servir o Flamengo. Com muito orgulho, eu comecei... Falava com cada pessoa do clube, né, que eu sei. Sim, sim, sim. Parece muito comigo também, sim. Quando eu saía na rua, falava com cada porteiro, com cada pessoa. Sim, isso é uma característica que eu quis mostrar logo no começo da entrevista. Não, já que você está tocando nesse assunto, eu estou entrando para a presidência do Flamengo para melhorar a vida do sócio, dos funcionários, da torcida, da nação rubro-negra. Eu quero um plano de cargos e salários para que a gente possa evoluir com os funcionários do clube, não perder para outros clubes. Eu quero um plano de saúde integral, hoje não é assim. Eu quero dar um vale-lanche para os funcionários. Esse lado, a gente tem que entender que o Flamengo é gigante, o Flamengo é grande, porque tem pessoas que fazem o Flamengo dessa forma. E tem a nação. O maior patrimônio do Flamengo é a nação rubro-negra. É para eles e por eles que eu estou disputando essa eleição. Você sabe uma coisa que eu percebi em você, desde quando a gente ia junto para as embaixadas? Ele, quando fala do Flamengo, Ludmila, ele chora. O olho brilha. O olho enche de lágrima. E eu também fico assim, porque eu fico emocionado quando eu vejo pessoa que quer fazer de coração. Nada do Flamengo, é tudo pelo Flamengo, né? Isso sempre foi meu lema nas embaixadas, por isso eu fiz da forma que fiz, né? Uma religião. Em cada rincão do Brasil eu visitei, em cada canto do mundo eu fui. Tudo pelo Flamengo, arcando com as passagens. Eu não falo isso para dizer, Maurício... Não, mas eu sei disso. Muitas vezes levava o Dudu. E quantas vezes você levou o Dudu e por conta própria resolvia as coisas. Vai ficar em tal lugar. Cara, eu sou prova viva. Isso aí eu realmente vi. O teu trabalho nas embaixadas e consulados, o que você fazia, quantas vezes você ajudou na festa de uma embaixada. Não, a última foi toda produzida por nós, né? A última grande festa, né? Que foi em Orlando, né? E nós botamos 2.000 pessoas lá em Orlando e botamos Arlindinho cantando, Raul, Atisson, William, todos participando, abraçando cada rubro-negro que chegava.
é uma paixão que eu tenho na torcida Nação Rubro-Negra e os sócios do clube. Maurício, vamos lá, vamos falar de assunto que o torcedor possa ter curiosidade com relação à sua gestão, ao que pode ser o que você pode estar executando no Flamengo. Como vai ser o presidente Maurício Gomes de Matos, o MGM, presidente? Já foi vice-presidente geral, já na gestão do Bandeira, estava lá no começo, para quem não sabe, estava junto com todos, com o Landim, tem foto sua ali, junto com todos lá no começo, lá em 2012. Eu fui a caneta, né? Eu era presidente do Conselho de Administração que conseguiu colocar de pé a chapa azul, porque o Valim, ele tinha problema eleitoral, as nossas comissões, as comissões que eu presidi, validaram, porque disseram que ele tinha condição, porque ele foi anistiado, se ele podia votar, ele poderia também ser votado, e demos validade. E o Landim, ele era sócio honorífico, e ele comprou um título de sócio proprietário, e nós também validamos as comissões, dizendo que ele também poderia, porque ele teria 5 anos como honorífico, ele carregava para o proprietário. O que aconteceu? O plenário do Conselho, que é soberano, não assim entendeu, e eles tiveram que ser substituídos com um ato monocrático meu, e eles conseguiram assim, simplesmente montar uma chapa, e daí veio a primeira gestão do Eduardo, e na segunda gestão fui convidado para ser o vice-presidente geral, com muita honra. Assumi a presidência, que deu um gostinho, né? Mas assim, só... Mas experimentou, né? Só em vacância do presidente, né? Em viagem do presidente eu assumi. E hoje eu estou à disposição do Flamengo, da nação, dos sócios, para fazer um Flamengo ainda maior e um Flamengo melhor. E quais são os seus planos como presidente? Como vai ser o presidente Maurício Gomes de Matos, MGM? Entrega total... os projetos que você deseja desempenhar, estádio. Vamos por etapas, senão vamos nos perder aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como eu vou dirigir, qual é a minha visão de gestão no Flamengo? Totalmente profissional. O diretor técnico do futebol vai ser o homem do futebol. O CEO do clube vai gerir o clube. Eles vão nomear os diretores executivos do clube, remunerados do clube. Vai acabar então o VP de futebol? Não é que... Tem um estatuto que não deixa terminar, mas o VP de futebol é para dar metodologia junto com o conselho diretor. Eu quero fazer um conselho como se fosse um conselho de empresa. Hoje são 19, 18 vice-presidentes, é uma torre de Babel. Eu quero enxugar, fazer um número realmente... Então o cara que vai estar no vestiário é o cara mais profissional. Não tem que estar em vestiário. O vestiário é sagrado para os jogadores e para os profissionais do clube. O diretor e o presidente do clube só entram em vestiário para cumprimentar, para um título, entendeu? Dar uma palavra de incentivo. Aí eu acho importante. Outra, né? Não tem que estar em vestiário, entendeu? Agora, evidentemente, metodologia... Não estou desqualificando os dirigentes amadores. Eu estou falando o seguinte, é um conselho como se fosse um conselho de empresa. Então ele dá a metodologia e faz a cobrança. A caneta que bota é a caneta que tem que observar a condução. E dessa forma nós vamos gerir todos os departamentos do Flamengo. Marketing, esportes olímpicos, com critério profissional e pegando as melhores ferramentas. Hoje eu sinto carência. Você lembra do Exos? Que era prevenção de acidente, prevenção de contusão, de lesões, desculpe. Não, tudo bem. Que também é um acidente, não deixa de ser, né? Mas de lesões, tá? O certo é lesões. E com isso, não foi renovado. Nós tinha um outro scout que a gente perdeu por falta de condição de mantê-lo no organograma do clube. Não vamos perder para ninguém, nós queremos os melhores profissionais e vamos ter e trabalhar com os melhores profissionais. Foi pro Palmeiras até, né? Eu não quero nem falar do rival, né? Vamos falar aqui do nosso Flamengo. Não, eu tô falando só porque você tá falando uma coisa e tiveram profissionais bons que foram fazer o trabalho e melhoraram lá o Palmeiras que poderiam estar aqui. Pois é, então esse olho de lupa para o futebol e para todos os esportes amadores, nós vamos ter ferramentas, a neurociência do esporte. Só o River Plate tem na América do Sul. Por exemplo, a gente não vai só pegar a neurociência, nós vamos pegar uma visão 360 graus. Por quê? Vamos botar psicólogo, psiquiatra, coach e assistente social. Gabriel Paparazzo,
quando não se performar um atleta, nós vamos cuidar também. A performance do atleta no clube também vai ter o cuidado, porque hoje o futebol, infelizmente, ele apresenta um número muito grande de pessoas que não conseguem progredir no futebol. E nós vamos cuidar com o Instituto. Quero abrir um Instituto Rubro-Negro. Quero dar a condição da performance de captação em todos os rincões do Brasil, nós vamos captar. Esse Instituto vai contratar aí jogadores. Esse Instituto vai ser verba locada por empresas, verba de incentivos ao esporte, verbas carimbadas municipal, estadual e federal. E nós vamos buscar essas verbas para também ter a condição de uma captação em todos os esportes do Flamengo. Então, com isso, a gente está dando ao Flamengo centrais de captações em todos os estados, porque nós temos embaixadas e consulados em todos os estados do Brasil. Então, nós podemos dar esse tratamento ao futebol, aos esportes olímpicos, fazendo captações e criando um instituto com verba zero para o Flamengo. O Flamengo não vai investir e vamos ter vínculos com grandes empresas, com universidades, com faculdades, com escolas técnicas, para performar. E assistente social na casa até de quem não performa, para você dar uma inclinação, uma grande empresa que faz recrutamento. Por que não recrutar? Por que não assistir um atleta que não performou? E a gente enquadrar numa visão social. Então o Flamengo olhando para um todo. São muitos projetos, mas o futebol é realmente a parte que nós vamos olhar com muito cuidado e com profissionalismo na essência. Profissionalismo na essência, Gabriel. Maurício, então, aí você falou uma coisa muito importante, que é a questão da psicologia, né? Assistente social e tal, mas você falou de psicólogo, falou das embaixadas e consulados. Eu sempre defendo que no futebol a gente precisa do trabalho de psicólogo. E recentemente no Flamengo, o Flamengo tem ignorado o trabalho de psicólogo. E alguns títulos que o Flamengo perde e alguns jovens que o Flamengo perde são por falta de psicólogo. Sem dúvida. Falta de preparo e falta de cuidado de psicólogo. Sem dúvida. Achei muito importante você falar disso. Mas aí eu queria aproveitar que você falou dos consulados e embaixadas e entender como é que você vê todos esses projetos de consulados e embaixadas e como é que você lida quando um candidato concorrente seu dá uma declaração onde ele deixa claro que esse projeto tem que acabar, que esse projeto não é legal. Bom, você sabe o significado desse projeto para o Flamengo. Mexe com o sentimento, mexe com a alma da torcida e do sócio. Porque quando você vai para Orlando, você vai para um consulado nosso. Quando você vai para Miami, você vai para uma embaixada nossa, você é recebido. Quando você vai para Portugal, tem 5 entre consulados e embaixadas. E as pessoas perguntam, tá? Ô Papa, qual é a embaixada aqui? Como é que eu faço para ver o jogo do Flamengo aqui? Toda hora me perguntam. Isso é um desserviço mexer nesse projeto. É um projeto que serve ao Flamengo. É um projeto de acolhimento. O Flamengo não pode ser olhado apenas como a parte financeira. Tem que entender que a alma rubro-negra é a nação. A nação tem que ser protegida e não destruída, não com descaso. Eu lamento que pessoas pensem que esse projeto é um projeto de business. É também, porque o Flamengo pode fazer muito com as embaixadas, mas não vamos deixar, o sócio do Clube de Regatas do Flamengo não vai deixar isso acontecer. Porque a eleição, ela vai vir aí, você vai poder dar o seu voto para o melhor Flamengo. E o melhor Flamengo são os projetos que nós estamos desenvolvendo. Eu confio no sócio Flamengo. Eu sei que vocês vão pegar projeto por projeto, vocês vão analisar o nosso plano de meta, a nossa condição de entrega ao Flamengo. Você tem que entrar. O plano de governo nosso foi todo estudado, foi todo preparado para que a gente tenha um Flamengo ainda maior, um Flamengo melhor. Isso não pode acontecer. Embaixadas e consulados é uma realidade. Os sócios sabem, porque eles vão. Então, lamento quem pense diferente, lamento mesmo.
O recado aí reto aí. Eu sinceramente também presenciei, apesar de eu estar aqui entrevistando e eu já ter falado que eu sou imparcial, que eu não estou apoiando chapa nenhuma, que eu faço questão de conversar com todos, dar espaço a todos, mas eu tenho minha opinião. E a minha opinião é que o consulado e as embaixadas são importantíssimos, tá? É um projeto muito, muito importante, grandioso. Talvez eu arrisco dizer que é o projeto mais legal que o Flamengo tem. E que dá chance dessas pessoas aí no mundo todo. Fala aí, Maurício. Não, eu quero te passar esse presente. É um livro feito pelo poeta Luiz Hélio, embaixador, que ele conta toda a história da embaixada, que começou na época de Márcio Braga, era o presidente, com Bruno Silveira e com Zé Maria Sobrinho, e esses foram que idealizaram o projeto Embaixadas e Consulados. E Márcio, como presidente, coloca sua alma nas declarações aqui que eu vou passar para você, e você vai ver realmente a essência desse projeto, a grandiosidade desse projeto. São mais de 500 embaixadas que nós percorremos todas no Brasil e no mundo. É um projeto fantástico para o Flamengo, um projeto que serve ao Flamengo e não se serve do Flamengo. Onde estiver, estarei para você, meu amigo. Onde estiver, estarei. Sensacional. Embaixadas e consulados aí, né? O Maurício, que esteve à frente aí, saiu agora justamente para se candidatar a presidente do clube. E aí eu te pergunto de um outro grande sonho da nação, que é a questão do estádio. E essa questão do estádio já vai ter uma pergunta que vai vir junto com ela. Você entende que é possível construir o estádio com o que o Flamengo faz de verba, com o que o Flamengo vai conseguir? Ou você acha que a gente pode entrar numa dívida perigosa? O que você tem aí de projeto com relação ao estádio? E se você é a favor da construção do estádio, porque tem gente que diz que é a favor, mas na verdade não é. Então eu queria saber de você. Nós somos tanto a favor, o nosso grupo, que nós montamos um grupo de estudos. E esse grupo de estudo, ele pega todas as condições para formatar um estádio como o Flamengo merece. Eu convido vocês, e vou te entregar também, tá? Unidade de negócio do estádio, que viabiliza toda a condição de construção e a parte financeira e estrutural para que esse projeto possa ir adiante. Nós temos um QR Code, que depois, se você puder colocar, que é o QR Code da nossa chapa. Você se habilita e você pode pegar lá na janela estádio e você vai entrar nesse projeto e vai discutir conosco. Infelizmente, nós não temos muitas informações, mas nós conseguimos montar a melhor equipe para que a gente possa ter, ao sentar na cadeira de presidente, já a condição de dar andamento. Está todo o estudo aqui, Gabriel. Depois eu peço para você ler com calma e passar para os seus eu vou acessar o QR Code. Espectadores. Né? Vou acessar o QR Code e a gente vai poder estar falando. Você tem alguma coisa já que possa falar para a gente com relação ao projeto do estádio? O projeto está todo aqui, Gabriel. Eu ia perder aqui 1 hora falando do projeto. A gente tem a condição do que investimos no terreno, na condição do que nós pretendemos fazer com esse terreno, nos várias simulações financeiras, na parte de comercialização de cadeiras especiais, de name right, de buscar o lado conservador, o lado pessimista, o lado otimista, com dados, com números, tudo isso em cenários para que você possa entender. Então, como é muito específico, eu convido você a entrar dentro do nosso estudo e participar conosco, porque é específico e dinâmico. Toda hora chega uma informação, a gente entra, a gente convida os espectadores, os sócios do clube e também a torcida, a nação, para entender a magnitude e as dificuldades que nós vamos ter para a construção desse estádio. Mas o rubro-negro não foge à luta. E nós vamos construir o estádio. Eu sou extremamente a favor do estádio, sem SAF. SAF não. É isso que eu ia te perguntar. Aliás, é possível sem SAF? Gabriel,
É lógico que é possível, porque eu não vou comprometer o orçamento do clube, do futebol, tá? Isso vai ser uma unidade de negócio para que a gente possa fazer um estádio sem comprometer as nossas finanças. Aliás, na nossa gestão, estatuto e orçamento é Bíblia. Eu não mexo, tá? Ali é o que o deliberativo decidir. Porque tem candidato falando já de mudar estatuto, né? Não, tem candidato que... Bom, não quero falar dos outros, eu quero falar de projetos, quero falar da minha realidade, entendeu? Infelizmente, eu estou vendo eles se matarem e eu não estou, só falo de projeto. Você soltou uma nota até falando sobre isso, né? Que tá te incomodando ver essa guerra entre eles, né? É absurdo. São seres humanos, são pessoas que já comungaram da mesma hóstia, já sentaram na mesma mesa e agora ficam se matando. Não é essa a política que eu gostaria de ver no Flamengo. O Flamengo unido é imbatível. Por quê? Por que disso? Por quê? Eu vejo um falando de outro, o outro falando de outro, o outro falando do... Vamos parar com isso. Vamos falar de projeto, como nós estamos falando aqui. Não vamos falar de pessoas, não vamos falar de candidatos. Todos já deram serviço ao Flamengo, todos já prestaram grande serviço ao Flamengo. Então por que se matarem? Vamos para o voto. Você, eleitor, faça a diferença votando. Votando. E não participando dessa intriga de vendo fulano falar de fulano, coisas baixas. Não podemos aceitar isso, eu não aceito. E não vou por essa via, não vou. Você é contra a SAF, você já falou. Radicalmente contra a SAF. Aliás... depois vou avaliar isso tudo aqui com calma. Radicalmente contra a SAF. Eu não sei nem quem é o pai da SAF, né? Se é o presidente atual, se é o presidente do conselho. Eu sei que eu não sou, tá? Eu não sou. Sempre fui contra, sempre tive o Flamengo como o Flamengo. Não se vende alma. O Flamengo não está à venda. Nem para a construção do estádio. Nem para a construção do estádio. O estádio vai ser nosso, com inteligência, com dinamismo. Maurício, eu estou vendo aqui, ó, 1 ano e meio de projeto, 3 anos prorrogáveis pelo mesmo período, a construção do estádio, tá? Estou vendo aqui já algumas coisas, eu não consigo me segurar, né? Eu estou querendo chamar o sócio para entrar no projeto. Não, vai lá, mas eu achei legal. Eu achei legal que já tem aqui um projeto bem estruturado. Falando de... dando exemplos aqui, Mercado Livre Arena, né, dando exemplos como Morumbis, Química Arena e tal, média de 23,76 milhões por ano, é isso? Tem que ver depois com calma. A cadeira dá uma grana boa, né? Sim, você está falando do name 8 mil. Né? E você pode, inclusive, antecipar, entendeu? Você pode fazer condições de você ter o ativo na frente, né? Então, cadeiras, por exemplo, estou vendo aqui você falando de possibilidade de vender 8 mil cadeiras, né? Por 15 anos, né? Com um preço médio aí de menos de 50 mil, 45 mil mais ou menos reais, né? E aí geraria muita receita também. Realmente, para quem estava achando que de repente o Maurício era contra o estádio, o projeto está todo aqui. Sou o único candidato que tem projeto, tá? Eu apresentei esse projeto para a atual diretoria, porque a gente tem que entender que o Flamengo está representado e o Flamengo merece ter as condições de estudo apresentadas para a atual diretoria. Isso nós fizemos, tá? E tem projeto mesmo, tá, gente? Eu estou vendo aqui valores, tudo, tá? Realmente está querendo fazer um estudo. Já que você está falando de projeto requer pessoas. Quem são as pessoas que você tem ao seu lado na sua chapa para essa administração sem SAF? Que você já falou também, já deixou esse compromisso aqui, sem SAF. Sem SAF. Bom, nós temos o Gilney, que é presidente da White Martins, o Walter Matos, que você conhece. Quem é o seu vice? O Wellington Silva. Explica para a galera quem é o Wellington Silva. O Wellington Silva é um executivo, é uma pessoa que já teve relevância no cenário político brasileiro e jurídico, né? Foi assessor de Joaquim Barbosa, entre outros feitos. É uma pessoa que tem um olhar humanista que bate muito com o meu, que veio de uma condição de vida sofrida e conseguiu vencer na vida como todo homem que tem garra e perseverança. Ele é um vitorioso e eu admiro muito ele, por isso eu o convidei.
Também veio, evidentemente, por uma junção nossa com o Eduardo Bandeira de Mello, mas foi pedido meu, porque ele tinha vários nomes que ele poderia ofertar para ser vice. Eu falei, pô, se você realmente fechar conosco, e fechou. Eduardo Bandeira de Mello, inclusive, está na chapa. Ele é o presidente da Assembleia Geral, com a Rosana Lomba, tá? Então, que tem um sobrenome do Lomba, mas não é parente. Mas é isso aí. Então nós temos Maurício Gomes de Matos, Wellington Silva, nós temos Eduardo Bandeira de Mello e Rosana na chapa para presidente e presidente da Assembleia Geral, para vice-presidente e vice-presidente do clube e vice-presidente da Assembleia Geral. O Bandeira ou pessoas que estão na chapa trouxeram nomes importantes para a administração desses projetos, não? Não, sem dúvida, entendeu? É um somatório, né? Então a gente tem Humberto Mota, a gente tem o Walter Matos, a gente tem Junei, a gente tem o André Rutovitz, que é presidente da Benevix. A gente tem um número muito grande, fora os que estão estudando conosco, né? Tem o Francisco, que é um dos maiores ambientalistas, o Fabrício, que você conhece, que mais entende de estádio no mundo. Fabrício Kika? Sim, eu admiro muito ele está conosco nesse estudo aí, ele veio para somar bastante com a visão dele. Ele não declarou assim, tipo, que está em uma chapa ou já deixou meio que assim? Ele está a serviço do Flamengo, ele é um rubro-negro apaixonado. Entendeu? Apaixonado. Tem feito muitas lives comigo, inclusive. Exato, então é uma pessoa que eu admiro, eu convidei ele de pronto, não, é para servir o Flamengo, tô junto, entendeu? Então não tenho aqui convite para ser isso ou ser aquilo, aliás, eu vejo muito aí as pessoas, quem está te apoiando? Gente, o meu sistema é profissional. Eu já adiantei para todo mundo que eu tenho o meu homem de finanças. O meu homem de finanças, que é o que está lá atual, que é o Fernando Góes. É um dos maiores que eu já vi na história, nesses 22 anos de Flamengo, cabeças financeiras. Por que eu vou mexer? Vai continuar o Fernando. Eu convidei para relacionar, para botar no conselho consultivo, porque nós vamos ter um conselho consultivo. Nós vamos botar os associados que queiram se doar para o Flamengo, trabalhando conosco. Mas não no conselho gestor, que são os profissionais, mas junto ao conselho diretor, trazendo ideias. Então vamos criar um conselho consultivo do Flamengo. E aí nós vamos colocar para relacionamento com a torcida o nosso querido Cláudio Cruz, que é um mito da torcida. Para quem não sabe, é o fundador da raça rubro-negra. É uma pessoa admirada, uma pessoa respeitada. Ele vai ter a interlocução com as torcidas, porque eu quero acolher também. Nossa gestão vai ser para a nação, para o sócio, para a torcida, para a nação rubro-negra. Sensacional. Maurício, eu não gosto de me alongar muito em entrevistas, tá? É meu isso, o pessoal faz podcast, às vezes são 2 horas, acaba que a pessoa vê 10 minutos e sai. Sim. Eu acho que você já deu o seu recado, um rubro-negro que quer fazer por onde, que é contra a SAF, que quer manter os trabalhos de consulados e embaixadas, que tem os seus projetos e já está com pessoas competentes e quer profissionalizar o clube totalmente. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu quero. Para mim, essa vai ser a eleição das eleições. Nós temos uma responsabilidade. Votar com consciência. Não vamos votar por oba-oba ou porque fulano está apoiando ciclano. Vamos votar por projeto. Eu convido você a entrar nos nossos projetos, aqui, ó, no nosso QR Code, analisar o nosso plano de gestão, plano de governo para o Flamengo. E aí você pode ver e pode assistir o que é melhor para o Flamengo. Eu vou colocar na tela melhor aqui depois, mas é só para a galera poder acessar. Principalmente você que gosta de futebol, entre nas nossas redes e conheça o nosso projeto de futebol, está sensacional. Se você me permitir, eu gostaria de fazer uma apresentação para você do projeto de futebol nosso. Claro. Então, podemos marcar uma outra live, podemos. Outra entrevista? Já que você falou de futebol, eu gostaria de finalizar contigo te perguntando sobre o futebol do Flamengo. O que você está achando do Felipe Luiz? Bom, primeiro, o contrato é para ser respeitado. É um ídolo da nação, meu ídolo, um ser humano diferenciado.
Você acha que foi certo, então, fazer o contrato? Tem que ser de 1 aninho e pouco mesmo, né? Para ele poder ter o trabalho, né? Bom, eu acho o seguinte, o contrato é para ser respeitado. Certo ou errado, eu não fui consultado, isso é um erro, tá? Eu deveria estar lá sendo consultado, entendi. Eu não sei o quanto... Porque vai varar o período, né? Exatamente, não houve ética aí nesse sentido, porque os candidatos tinham que ser chamados. Então, eu não posso falar de algo que eu não conheço. Só que já foi feito, o presidente assinou. Se você fosse consultado, você diria que ok. Não, eu não sei as bases. Na verdade é o seguinte, eu quero o profissional, entendeu? Tenho que levar o profissional do futebol comigo para ele avaliar e para ele ver a metodologia que nós queremos implementar. Mas o Felipe é uma pessoa inteligente, é um técnico promissor. Eu tenho certeza que ele vai ainda dar bons frutos à nação rubro-negra. Então eu tenho uma ideia aqui que eu não quero apresentar, porque eu acho que é um desrespeito. Eu não estou dando o nome de profissionais que eu vou trazer. Tá? Mas no jantar eu vou te falar, entendeu? Você vai se comprometer a não falar porque é um respeito. Os profissionais estão todos desempregados. Se eu dou nome, estão vazando nomes aí de pessoas que eu respeito, pessoas que são meus amigos, e eu não estou confirmando, mas também não estou dizendo que não vai ser, porque a gente tem que respeitar o profissional. Com a caneta na mão eu vou pegar os melhores. Pode ter certeza que nós vamos ter surpresa na parte de técnico, nós vamos ter surpresa na parte de gente profissional, e nos dirigentes amadores, que são estatutários, nós vamos respeitar o estatuto. Porque eu estou aqui para respeitar os conselhos do clube, e estou aqui para respeitar os contratos e a formalidade. Eu não vou ser um presidente monocrático. Vou ser um presidente que vai compor com a nação rubro-negra, com os sócios do clube, com os profissionais do clube, com tudo. Eu vou ser o presidente do nós. Ó, eu acessei aqui, e aí ao acessar, é isso aqui mesmo? Análise de viabilidade do estádio, é isso? Sim, sim, sim. Carta aos conselheiros, sim. Parecer jurídico, resumo do edital de licitação do terreno, viabilidade financeira do estádio. Tudo isso aqui, a pessoa que acessar o QR Code... Sim, sim, vai entrar vai ter essa transparência aqui. Vai participar conosco. Sou o único candidato que tenho isso, que estudei sobre isso, que peguei os melhores para dar a condição do eleitor e do sócio e também da nação rubro-negra participar conosco o sonho da nossa vida, que é o estádio próprio. E nós vamos fazer. Aqui. Contem conosco, nós vamos realizar esse sonho. Não vai ser fácil, mas o rubro-negro pega a dificuldade e é vencer, vencer e vencer. O parecer jurídico do estádio tem aqui com todos os detalhes, impressionante, enorme. O torcedor que quiser aí acompanhar, então, eu vou colocar o QR Code aqui na tela. Já vai estar durante a nossa entrevista o QR Code para o torcedor poder... viabilidade financeira do estádio, tudo aqui também. Ó. Então, muita coisa para vocês acessarem, tá? E consultarem. Acho que é importante. Você que vai votar, você que é sócio. Quem não é sócio, para saber o que está vindo por aí. E quem é sócio, para saber no que vai estar votando. O nosso grande diferencial é o profissionalismo. E você vai ver na nossa campanha. Desde já, nós estamos acompanhando marketing, futebol, essa oportunidade que você está nos dando aqui, né, de trazer o Pablo, o Bernardo, entendeu? E o nosso time para discutir o futebol com a minha participação, porque nós somos equipe, né? Eu tenho a humildade de dizer que eu não entendo de tudo e que a minha maior virtude na vida é ser maestro. Quando você vai à embaixada, quem faz a diferença é o Vini da Fla Bahia, mas com o nosso suporte. A gente vai a Miami, a gente vê o Lucas e a equipe lá fazer a produção de uma festa maravilhosa. Nós fomos ao Catar e vimos a Fla Catar. Quer dizer, na verdade, o que eu sou é exatamente um caminho para fazer esse projeto cada vez mais real com as pessoas. Então eu sou o maestro dessa equipe, também dessa equipe que está aqui para a eleição. Para fazer o estádio, vai ter o cara especialista para o estádio, você está ali dando suporte para que aquilo aconteça. Sim. Futebol, você não vai querer se meter demais ali no futebol. Não tem nem de mais nem de menos, é o profissional. É o profissional. O presidente, ele tem que entender
que quando ele nomeia o profissional, ele tem que confiar. Agora, a caneta que bota é a caneta que pode tirar se houver mau percurso. Agora, não como eu estou vendo. É um absurdo, Gabriel, você pagar 50 milhões de multas por técnicos, por desacertos. Então você vai ter que ter scout para técnico. Você vai ter que ter análise, inclusive, técnica de jogo. Tem hoje ferramentas que te dão isso. E você discute com o técnico, porque você vai ter o teu diretor de futebol com essa condição e você vai ter o diretor de futebol apresentando ao presidente, ao conselho diretor do clube, que são os vice-presidentes que vão ser nomeados, e o presidente e o vice eleito, e também o conselho consultivo. Eu quero essa prestação de conta, eu quero todo mundo participando, eu quero você com liberdade de entender o processo, de saber que nós vamos disputar um mundial e nós temos processo para isso. E não, toma aí a camisa, segura a camisa, eu mudei o técnico. Não! É processo, é metodologia, é cobrança, é profissionalismo. Maurício, para a gente fechar agora mesmo, eu queria te perguntar com relação a patrimônio, obras, o que você tem de projeto para o clube, se você pretende melhorar a questão de restaurantes, não sei, piscina, eu não sei, eu queria que você me falasse o que você tem de ideias para o clube, para melhorias para o clube, para o sócio do clube. Bom, primeiro é o seguinte, nós vamos revitalizar a Gávea, ao entrar, acabar logo com os puxadinhos, dar um layout, dar uma visão rubro-negra à Gávea, que hoje não tem. Depois passar uma condição de estudo no deliberativo de um plano diretor para a Gávea. Mas já quero assumir alguns compromissos. Eu quero o nosso estádio da Gávea podendo trazer, inclusive, treinos recreativos, abrir para o sócio e para a torcida, com segurança. Eu lembro de Zico, lembro de participar disso. Posso te dar uma ideia? Lógico. Você está pensando para quantos? 4 mil. Pô, uma vez no mês, botar o treino do Flamengo ali e você abrir para os sócios torcedores fazerem um check-in. Os 4 mil primeiros que fizerem check-in, eles vão poder acompanhar o treino. Não, mas... E aí aqueles 4 mil não podem fazer check-in no treino do mês seguinte. Depois de 10 meses, 40 mil sócios torcedores foram contemplados em ver o treino do Flamengo e estar ali perto dos jogadores. É uma ótima ideia, mas vou ter que deixar também para o sócio, né? Então não vão ser os 4 mil, mas se for diminuir um número... Não, mas eu estou te dando uma ideia para você... O conceito tá assumido, tá? Vamos discutir isso com os profissionais, mas nós vamos fazer treino recreativo na Gávea. Então eu já fiz um layout aqui, isso é apenas um estudo preliminar, um estádio para 4 mil torcedores. Eu quero fazer aqui um camarote, 2 camarotes de vidro. Aqui eu vou fazer 3 quadras de tênis, dá no espaço. Aqui o complexo de tênis. O camarote de vidro você pode fazer aqui grandes eventos no tênis e aqui no futebol e em outros esportes também, tendo um estádio da Gávea para 4 mil pessoas. Eu quero fazer um dojo e quero fazer uma academia de ginástica. Já tem um espaço aqui já que nós aprovamos, e vamos fazer do Flamengo um clube ainda melhor do que ele é hoje. Já evoluiu bastante, né? Com a nossa participação, eu já fui também vice-presidente do Flagávia, e com os que me sucederam, então a gente tem hoje uma Gávea com bons restaurantes. Eu quero botar... Tem um museu lá, tem tudo. Museu, que eu quero completar o museu, tá? Porque está incompleto. Eu quero dar condições de ter outros tipos de gastronomia no clube também, de restaurantes no clube, ter uma relação com os que estão lá trabalhando conosco de uma forma diferente, uma forma mais proativa, que são os restaurantes, que são os comércios que o Flamengo tem hoje na Gávea, né? A gente quer valorizar sempre o lado do sócio e vamos fazê-lo. Nos esportes olímpicos, nós vamos tratar com excelência também. O Flamengo vai ter aonde disputar. Ô, Gabriel, me deixa a dó. Às vezes vou na natação, vejo uma competição, o garoto sobe com uma camisa P no pódio, porque o Flamengo não dá um uniforme para o tamanho do atleta mirim, né, do atleta amador do Flamengo, e os profissionais, às vezes, entendeu?
por exemplo, no judô não é profissional, mas é um esporte olímpico, eles forneceram um kimono e não forneceram outro. Você, não sei se você sabe, tem 2 kimonos, o azul e o branco, para as competições. Então eu quero acabar com isso, eu quero dar a condição do esporte olímpico, quero fazer o tênis também esporte olímpico dentro do clube, quero o esporte olímpico não valorizado. Não ser só lazer ali, ter o esporte olímpico também do treino. No tênis, no tênis, tá? Vou oferir essa condição e a gente vai tratar o esporte olímpico com um olhar de lupa. Sensacional. Sensacional. Vamos lá. Eu acho que é muito importante. Eu queria só deixar esse compromisso aqui contigo registrado e eu vou te pedir uma coisa para você avaliar com carinho, né? Caso realmente consiga vencer essa eleição, essa questão que eu te falei, levar para todos que estão no projeto, todos que estão aí na sua chapa, de você olhar com carinho para o sócio-torcedor. E essa questão do treino presencial, que tenha uma quantidade onde ele possa fazer um check-in, não é comprar o lugar no treino não, porque ele já paga caro para ter o sócio-torcedor e a gente não percebe tendo tantas coisas boas de retorno. O sócio-torcedor hoje ele não quer ser sócio porque o cara que não quer ser sócio porque ele acha que não tem retorno. Se você começa a pensar em possibilidades para o sócio-torcedor que mora no Rio de Janeiro, mas, tá? Guarda isso que eu vou te falar e eu queria que você assumisse um compromisso. Depois eu vou te mandar um vídeo que a Belle, minha esposa, me mandou de um estádio virtual numa lanchonete onde os torcedores acompanham o jogo como se fosse um tridimensional, como se estivesse dentro do estádio. O Flamengo o Flamengo do Maurício Gomes de Matos, ou o Flamengo bem gerido, pode colocar pontos satélites desses em alguns países onde o torcedor, onde tenha mais torcedores, você faça um estudo, olha, nessas 5 cidades do mundo nós temos mais torcedores. Nós vamos colocar esse estádio virtual ali, é um bar que o Flamengo pode ganhar com isso também. Então fica aqui a minha ideia, porque o cara vai ser sócio-torcedor para poder estar nesse bar. Amigo... Você está entendendo o que eu estou falando? Por que ele não quer ser sócio-torcedor lá? Estou entendendo e já estou indo além. Nós temos um projeto que é da Casa Flamengo, tá? É um projeto que vai ser de licenciados, né? Que vão projetar em várias partes do mundo uma condição de ter uma mini Gávea. Então você, quando for para Lisboa, você vai ter um licenciado, não vai ser curso do Flamengo. A AFA está fazendo isso, tá? Então você tem lá judô, você tem lá basquete, você tem lá camping, você tem lá escolinhas, tá? Você tem comércio, você tem loja, você tem restaurante e você vai poder frequentar. Aqui no Brasil, eu já estou adiantado, eu já estou falando com as ABBs do Brasil inteiro, são 800 ABBs. Nós vamos ter, em cada rincão do Brasil, em cada estado do Brasil, nós vamos ter uma representação de sede do Flamengo. Tá no nosso estudo. Tá no Pensa nessa ideia que eu te falei também. Vou incorporar. Uma coisa mais inclusiva, onde o cara se sinta ali dentro do estádio, um local, um ambiente que ele queira estar e aonde ele tem a garantia de acesso como sócio-torcedor. Sim, o sócio-torcedor é um sócio, especial até para isso, de repente, o sócio do clube, menor. É o sócio-torcedor, entendeu? É exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos projetos que valorizem o sócio-torcedor. E desculpa a gente estar conversando aqui, eu querendo dar ideias, porque eu realmente acredito no seu trabalho. Obrigado. E eu acho importante que eu te passe o que eu escuto do torcedor. Eu escuto do torcedor falar o seguinte: eu não sou sócio-torcedor porque eu não tenho nada para mim favorável para mim. A partir do momento que você tem uma mini sede lá, tem um Maracanã virtual ali, que é um bar todo temático, sim. Uma mini Disney do futebol ali. Mas já está dentro do conceito. Você me deu a ideia, eu já tenho a Casa Flamengo. E vai gerar verba para o Flamengo. Não, sim. O Gabriel, é incrível, né? Tem um candidato a presidente que apelidou de sócio sofredor. E ele foi um dos que fez. Cara, é surreal. Eu visitei mais de 20 e poucos clubes que estudei e visitei e de projeto de sócio torcedor. Por exemplo, o Boca Júnior, 45 mil sócios, 45 mil assentos no La Bombonera. 45 mil.
150 mil sócios torcedores, porque é um projeto diferente. Tem vias de mão dupla. O nosso projeto não tem. Você sabia que lá no exterior, para você ser sócio torcedor, se você não tiver um CPF aqui no Brasil, você não pode ter? Eu sabia disso. Você sabia disso? Sabia. Você sabia que a atual gestão nunca comprou carga de ingresso? Na época do Bandeira, a diferença é que eu era vice-geral, e eu peço há quase 6 anos, 5 anos e poucos, para que isso seja feito, foi feito agora. Para facilitar a venda do ingresso? Não, por sócio-torcedor, é investimento. Isso não é centro de custos, é centro de investimento. E agora estão fazendo porque é ano eleitoral. Aí teve gente que disse assim, fez porque o Maurício saiu, pelo amor de Deus, eu brigo por isso há 6 anos, há 5 anos e pouco. É absurdo o que eu estou vendo nessa eleição. As pessoas usando a máquina. E a única máquina que eu vou usar é a máquina do compromisso, a máquina da verdade, que é o meu dia a dia, que isso é inegociável, com verdade, com franqueza, olhando reto. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Meu nome é Maurício Gomes de Matos e o que eu mais prezo é o meu nome. E a chapa é? Flamengo Maior. É isso. Eu conversei com o Maurício Gomes de Matos. Desejo toda a sorte do mundo. Obrigado, amigo. Como amigo, obrigado. Como rubro-negro. E eu espero que você tenha gostado, que você possa também acessar aí o QR Code. Ficou aí na conversa o QR Code aí. Deixei aqui do lado o tempo todo para você poder acessar, ver ali o projeto do estádio, ficar por dentro do que está acontecendo e, né, conhecer um pouco da história aí do que ele quer fazer no nosso mais querido do mundo. Agora a gente tem que falar mais querido do mundo. É isso, galera. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Rapaz, e é muito Flamengo mesmo, hein? Vou te falar. Isso é a minha vida. Minha vida está aqui. Obrigado, Maurício. Obrigado a você. Um abraço. Saudações rubro-negras.